capítulo 5. Abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nós estamos na sequência de estudos no livro de Mateus e vamos encerrar quando acabar o livro, mas agora nós estamos no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós leremos o versículo de número 5. Nós estamos tratando sobre as bem-aventuranças. Enquanto os adultos vão achando, a tarefa das crianças e o desenho das crianças, presta bem atenção, são sempre 3 desenhos na folha que você vai fazer, separando a folha em 3 partes. E o primeiro desenho que você vai fazer é de um animal bem feroz. Você vai desenhar um urso, um leão, algum animal que seja um animal bem feroz. E agora eu vou explicar o porquê. O segundo desenho, que é o desenho do meio, é sempre representado pela Bíblia e pela cruz. É sempre Cristo e o Evangelho. E o terceiro desenho tem a ver com o que você vai fazer, é uma nuvem, e nessa nuvem você vai desenhar um castelo, que significa a cidade celestial. Para a criança, presta atenção aqui, ó, o que significa. Hoje, o texto de hoje vai falar sobre os mansos que vão herdar a terra. E manso tem a ver com domar uma fera interior, domar você mesmo. Então por isso o desenho do animal feroz. Depois você só consegue domar esse animal feroz, que é você mesmo, através do Evangelho e da cruz. E então, uma vez que você é domado pelo Evangelho e pela cruz, você herda a cidade celestial. Esse é o processo. Pai e mãe, você tem que gravar isso, porque durante a semana você tem que contar isso para os seus filhos, sobre o que é o manso e como ele herda a cidade celestial. Uma vez que a tarefa das crianças foi passada, é só lembrar, desenhar a fera, a cruz e a Bíblia e a cidade em cima das nuvens representando a cidade celestial. Olhemos nosso texto. Você que é adulto, vem comigo. Mateus capítulo 5, verso número 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A gente está tratando sobre as bem-aventuranças. E aí você tem visto que as bem-aventuranças, elas não são um processo natural. Não é algo que eu e você podemos estudar ou desenvolver por nós mesmos. Não tem como eu aprender a ser manso fazendo um curso sobre como ser manso. Isso não existe. Não tem como eu aprender a chorar fazendo um curso de chorador, sei lá, já estou, né? Mas não é isso que o texto está falando. Essas bem-aventuranças, elas não são produzidas pelo homem. Você, por si só, não consegue produzir essas bem-aventuranças. Certo? Todas as bem-aventuranças aqui são qualidades que vêm do próprio Deus para nós. Então, as bem-aventuranças é a característica de cada um daqueles que são convertidos pelo Evangelho de Deus. Então, uma vez que o Senhor nosso Deus toca na sua vida e você é escolhido por Ele e se torna crente, você tem que ter essas qualidades. Você tem que ser humilde de espírito, você tem que ser aquele que chora, você tem que ser aquele que é manso, você tem que ser aquele que tem fome e sede de justiça. Então esse é aquele que você tem que ser. Por quê? Porque Deus tocou na sua vida e essa qualidade da bem-aventurança então cai sobre você. Então vamos entender então o que significa, o que seria o manso aqui, ou o que é a pessoa mansa. Mansidão é uma característica do verdadeiro cristão. E lembra quando ele fala bem-aventurados, a ideia aqui é feliz, ditoso, aquele que é mais do que completo. Ele fala, ó, mais do que completo é aquele que é manso. E aí a gente vai entender o porquê. Porque ele fala assim, ó, você vai ser mais que feliz, você sendo manso, porque você herda a terra. Mas se você acompanha bem o Evangelho e a Bíblia, você vai ver que Jesus não está falando de herdar a terra da mesma forma que o mundo prega sobre como a gente herda a terra. O mundo prega que eu e você temos que dominar a terra através da força. O próprio judeu da época esperava um Messias
que fosse um Messias militar, que viesse para livrar o povo de Israel do domínio de Roma. E eles estão esperando um Messias militar. E por isso que tem aquele tanto de gente jogando as folhas e falando Hosana, porque Jesus está entrando em Jerusalém como um grande general, exceto pelo cavalo e a um jumentinho. Mas parece que Jesus vai libertar o povo de Israel. E por isso que lá na frente, quando Jesus é crucificado como um bandido, não tem ninguém que o segue mais. Por quê? Porque o Messias, que viria trazer libertação de Roma, falhou. Não trouxe libertação de Roma. Mas dentro do Evangelho, Jesus por diversas vezes fala que o reino dele não é esse tipo de reino que o povo estava esperando. Aqui no próprio Sermão do Monte ele está falando isso. Esse herdarão a terra não é bem essa terra. Não é através da força física que a gente vai tomar a terra e que a igreja vai sair de fato tomando a terra através da força física. Mas então o que seria um manso? Vamos por partes, como a gente sempre tem feito. A gente sempre tem tratado sobre o que não é primeiro. O que não é ser manso? Primeiro, ser manso não é um atributo natural. A mansidão é um atributo que vem do próprio Deus. Ser manso não é uma característica que você vai aprender na escola. Ser manso não é ser uma pessoa calma. Não é ser uma pessoa tímida e não é ser uma pessoa educada ou introspectiva. Isso não é ser manso. Ser manso não é aquele que você fala assim, nossa, tem que aquele cara é calmo, ó, ele é mansão demais. Para morrer de infarto demora 4 dias. Não, esse não é o manso. Não é o manso que a Escritura fala. A Escritura vai falar que o manso é outro tipo de coisa. Ser manso não é aquele que fala assim, ó, eu não vou entrar nessa briga aí porque eu sou manso e eu não quero brigar. A gente vai ver que Jesus, o próprio Jesus fala que ele é manso e humilde, ele ainda pega em chicotes e expulsa cambistas do templo. Então ser manso não é ser covarde, não é fugir da luta, não é ficar se escondendo atrás das coisas. Ser manso é receber graça. Ser manso é receber um fruto do Espírito. Se você olha lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, vai falar que o fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio. E essa é uma característica do salvo. Eu falei para as crianças que o primeiro desenho tem a ver com uma fera. Porque a palavra aqui no original, no grego, diz respeito a uma fera selvagem que tem todos os seus desejos domados. A ideia daquele leão que vai sair comendo pessoas e ele foi domado ao ponto dele ficar calmo e não comer nada que está na frente. A ideia de ser adestrado. Só que essa ideia aqui da mansidão tem a ver com você mesmo. Essa fera que precisa ser domada é você mesmo. E você mesmo só vai ser domado quando o Evangelho transformar a sua vida. Porque a partir daí, e aí é por isso que eu estou falando, nenhuma das bem-aventuranças são desenvolvidas por nós. Porque você só vai ter o seu coração manso depois que você passar por os outros processos. Que é qual? Humilde de espírito. Entender que você está lascado e precisa de um salvador. Depois, aquele que chora. Aquele que entende o quanto o seu pecado é grande. Então, quando ele chega na mansidão, que a gente está falando no versículo 5, é a ideia de quando as pessoas falarem assim, você é pecador e não merece nada, a não ser o inferno, ao invés de você xingar a pessoa, é ser manso o suficiente para falar, é verdade tudo isso que você está dizendo. Eu sou pecador e o que eu mereço, de fato, é o inferno.
é essa fera que estava pronta para sair trucidando o outro. Agora ela foi domada pelo Espírito Santo de Deus. E ela entende a miserabilidade dela. Todos os desejos, as faculdades, todas as nossas compulsões são domadas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo agora controla os nossos desejos. Volta um pouco a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Verso 32. Provérbios 16, 32 diz assim, ó: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Ser manso é ter a sua força controlada pelo Espírito Santo. Um dos grandes puritanos, um cara que eu aconselho demais ler, chama Thomas Watson. Ele fala assim, ó: ser manso é uma graça pelo meio da qual somos capacitados pelo Espírito de Deus para controlar nossas paixões. Ser manso é uma graça pelo meio da qual nós somos capacitados pelo Espírito de Deus para controlar nossas paixões. Isso significa, e aí a gente vai ver explicações disso no final do texto, mas só para você ter ideia, todas as suas paixões têm que ser controladas pelo Santo Espírito de Deus. Isso significa que se você vive uma vida desregrada financeiramente, você não é manso. Se você vive de dívida em cima de dívida, você não tem isso. Por quê? Porque os seus desejos de consumir coisas e consumir coisas estão prejudicando a sua vida. Se você trabalha, isso está prejudicando a sua vida. Não está sendo manso. É igual os mandamentos. Lembra que eu falei? Você tem que vir de manhã para encaixar Êxodo capítulo 20 e Mateus capítulo 5. Porque em Êxodo capítulo 20 fala disso. E a gente vê que os mandamentos são bem mais do que só não roubarás, do que só não assassinarás, do que só não cobiçarás a coisa. Vai muito além do que está escrito ali. E a compreensão que a gente tem de manhã mostra para a gente o quanto nós somos necessitados da misericórdia de Deus. O quanto nós somos necessitados da graça de Deus. Essa fera selvagem que nós temos dentro de nós, ela precisa ser domada. E ela só é domada quando Deus atua na minha e na sua vida. Ser manso significa que eu e você devemos ser submissos a Deus e à sua vontade e à palavra de Deus, mesmo que a gente não entenda o que as coisas estão acontecendo. Significa que quando alguém da sua família morrer por catástrofe na sua frente, mesmo que você não entenda, a sua função não é questionar Deus, porque Deus fez aquilo. A sua função é aceitar, porque os planos de Deus são muito melhores do que os seus planos, do que os meus planos. Ser manso significa não abandonar a fé e nem Deus em meio às dificuldades. Quer ver um exemplo prático disso? Jó. Jó capítulo 2, verso 10, você vai ver que ele sofre uma sequência de perdas. Ele perde o gado, as plantações também, os 10 filhos morrem, ele está cheio de lepra. E olha só, abre lá comigo, o que ele diz no verso de número 10. Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2, verso 10. Olha o que ele diz.
depois que ele responde à mulher. Ele fala assim, ó: temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? E em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Salmo 37, verso 4 diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. E agradar-se é de Deus e não das coisas do mundo. E aí aqui é onde a gente vê que o simples fato de eu e você murmurarmos, reclamarmos, isso é contra ser manso de coração. Quando você olha para o povo de Israel, a gente vê exatamente o povo de Israel o tempo inteiro murmurando. Você vê Deus tira eles do Egito e a primeira coisa que eles fazem é reclamar e falar: a gente tem saudade dos pepinos e da cebola do Egito. Aí Deus manda o maná e aí eles reclamam: só tem esse maná, viu? A gente quer carne. Aí Deus manda codornizes. E aí o povo reclama: não tem água. Aí Deus manda água. Mas tá ruim. E reclamam, e reclamam, e reclamam, e reclamam. Murmuração e reclamação não é característica de um crente. Mansidão é. Por quê? Porque ser manso significa submeter-se à vontade de Deus e agradar-se de Deus. E ao submeter à vontade de Deus, isso implica que as coisas que Deus me dá são suficientes para a minha vida e para a minha alegria. E aí é onde a gente liga lá em Êxodo capítulo 20. Eu não preciso ficar invejando a vida do outro, ou a casa do outro, ou o carro do outro, ou a moto, ou qualquer outra coisa do outro. Porque eu sou grato, porque eu me alegro em Deus, e as coisas que Deus me dá são suficientes para eu entender isso. Isso é o que torna uma pessoa mansa de coração. Se você volta a alguns textos, lá em 1 Samuel capítulo 3, a gente tem um relato quando Samuel vai falar para Eli que os filhos dele iriam morrer porque estavam pecando. E lá no verso 18 de 1 Samuel 3, ele fala assim: Deus é Deus, Ele faz o que Ele bem entender, e os propósitos dele são muito maiores que os meus, mesmo que seja matar os meus filhos por causa do pecado. Essa é a ideia de ser manso. Ser manso é entender que você não somos ninguém para questionar Deus, ou reclamar com Deus, ou murmurar a respeito de como nossa vida está ruim, está chata, ou está um tédio. Isso não é coisa do cristão. Porque senão a pergunta que eu te faço é: que cristianismo é esse que eu e você vivemos? O cristianismo é um peso para você? Porque se o tempo inteiro você reclama de ser cristão, então o cristianismo virou um peso para a sua vida, não foi? Nossa, que coisa chata, tem que andar o tempo inteiro, certo? Se o cristianismo é um peso, então provavelmente você não é um cristão. Porque a Escritura, o próprio Cristo fala: o meu jugo é suave. E se você não tem prazer em cumprir os mandamentos do próprio Deus, e se você não se alegra em andar certo o tempo inteiro, então tem alguma coisa errada com você. Deuteronômio capítulo 8, Deus explica para o povo de Israel por que ele está levando o povo para o deserto. E ele fala assim: eu estou levando vocês para o deserto para provar vocês, para ver se vocês se submetem num espírito de obediência ao próprio Deus que os tirou do Egito. E aí a gente vê, finalzinho de Deuteronômio, o próprio Moisés já escreve lá falando que o povo de Deus não iria seguir Deus
obediência nenhuma. O povo de fato pecaria e desobedeceria a Deus. E aí a questão continua: o que é ser manso? Ser manso é ser submisso a Deus, ser manso é se sujeitar à palavra de Deus. Abre lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 21. Olha só o que diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida, e tornai-vos então praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ser manso é se submeter à palavra de Deus. E se a palavra de Deus de fato proíbe as coisas, elas são proibidas. Se a palavra de Deus de fato fala que tal coisa que você faz, pratica, vê, pensa, é pecado, isso de fato é pecado. E você tem que se afastar disso o mais rápido possível. Ser manso é se sujeitar à palavra de Deus, porque essa palavra é que traz vida na minha e na sua vida. A gente vê isso de diversas formas. Quando você abre 2 Samuel capítulo 12, ali, verso 12 em diante, Davi recebe uma reprimenda do profeta, uma vez que ele tinha adulterado com Batseba. E o profeta fala com ele. E a gente vê que ele de fato passa a se arrepender, escreve o Salmo 51, o Salmo 32 depois, exatamente mostrando o arrependimento que ele tem do seu pecado, falando que os ossos dele são consumidos dia e noite, enquanto o pecado dele não foi confessado perante Cristo. É a ideia daquele que de fato se submete à palavra de Deus. Atos capítulo 10, 33, a gente tem Cornélio falando da mesma forma. Pedro está pregando e compara os gentios com pior que animais, com bichos. E Cornélio não tem problema, fala: explica aí que nós vamos sujeitar a palavra de Deus. O manso que é colocado aqui é aquele que se submete, aquele que obedece, que pratica a palavra de Deus. Por último, ser manso implica em aquele que sofre e suporta injustiças, calúnias e não revida. O próprio Senhor Jesus explica isso quando ele fala, mais para frente a gente vai ver isso no Sermão do Monte, onde ele fala sobre dar outra face, não estender só a capa, mas a túnica, não andar só 1 milha, mas andar 2 milhas a mais. E a ideia aqui, a gente fala assim, eu já andei 2 milhas, não é assim. A ideia é que você vai suportar o outro, tal ponto que você fala assim, eu não aguento mais, eu vou desistir dele. Essa foi a primeira milha. E aí você vai suportar ele mais ainda. É isso aqui, quando Jesus explica isso aqui, é a forma quando você vai olhar para casamentos, educação de filhos. E aqui é onde você vai entender até quando você vai orar pelo seu filho rebelde, perdido na vida. Até quando você vai orar em favor do seu casamento destroçado. Enquanto você for crente. E o meu filho está todo perdido, não aguento mais, eu vou largar. Continua. Essa é a segunda milha. Ser cristão, quando a gente fala, não é fácil, mas é prazeroso. E é por isso que eu falei alguns dias, parece às vezes que o cristianismo é meio masoquista, mas a gente tira do sofrimento a alegria, e a bem-aventurança vem daqui.
é de entender que no sofrimento existe sim alegria, e alegria em abundância. Que da tristeza vem a grande felicidade. Porque é da miséria que a gente entende o que é compaixão. Eu e você só entendemos o que é ser suprido nas necessidades quando eu e você estamos lá, ó, no lixo. Você só vai se entender sendo acolhido por uma família quando você estiver desprovido de tudo. Quando você não tiver ninguém para te socorrer. E aí você vai entender o que é a graça. É isso que ele está tentando mostrar aqui, ó. O manso vai aprender a sofrer de fato as injustiças, as calúnias, a virar a cara na hora do tapa e aguentar as pancadas. O próprio Jesus fez isso. Isaías 53 fala que ele foi como uma ovelha muda perante seus tosqueadores. E ele não abriu a boca em momento nenhum. Se você vai para o relato da crucificação de Cristo, eles põem um pano na cabeça de Cristo e batem na cara de Cristo e falam o quê? Profetiza quem te bateu. E como uma ovelha muda perante os tosqueadores, um homem manso e humilde não abriu a boca em momento nenhum. E não só em tapas, o tapa foi o primeiro. Depois eles pegam um caniço e batem na cabeça e falam: profetiza quem te bateu. E Cristo não revida, não fala nada, não xinga, não pragueja, simplesmente recebe a ofensa. Recebe a ofensa minha e sua, recebe a ofensa do nosso pecado naquela cruz. Abre em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do verso 19. O manso não se vinga. Por quê? Romanos 12, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mal foi vencido com o bem na cruz do Calvário. O maior mal que poderia existir, que é o pecado, foi vencido com o bem na cruz do Calvário. Quando aquele que não pecou em momento nenhum, aquele que é manso e humilde, e que o jugo é leve e suave, morreu naquela cruz, no meu e no seu lugar. Ele foi submisso ao próprio Deus, como os mansos devem ser. Ele foi submisso à palavra do próprio Deus, que falava que o cordeiro deveria derramar sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse cordeiro fez tudo isso, cumpriu todas essas coisas. E conforme Isaías 53, ele se alegrou ao ver o fruto do seu penoso trabalho. Agradou a Deus fazê-lo enfermar, para que eu e você fôssemos curados, para que o mal fosse vencido pelo bem, para que o maior inimigo, meu e seu, a morte e o pecado,
fosse destruído para todos sempre. O texto termina falando assim: os mansos herdarão a terra. Por que os mansos herdarão a terra? Lembra que os mansos são aqueles que vão entender e se submeter à vontade de Deus. São aqueles que não vão buscar suprir todas as suas necessidades e os seus desejos, porque eles não vão ser supridos. Os mansos são aqueles que vão pegar a sua fera interior e domar os seus desejos de acordo com a vontade de Deus. E aí é onde a gente vai ver que esse que é manso vai conseguir de fato aproveitar a terra. Sabe por quê? Porque aqueles que trabalham em busca da riqueza, assim que morrem, não aproveitam metade da riqueza que eles têm. Toda a riqueza deles é deixada para trás. Aqueles que se desgastam em busca do poder e da ânsia de serem famosos, basta uma fala errada que toda a fama escoa para o esgoto. Tudo isso é passageiro. E a busca por essas coisas não vai dar felicidade. A felicidade dos mansos está em, de fato, saber que as suas vidas estão na mão de Deus. E isso vai dar para eles satisfação com as coisas que eles têm. Então você vai conseguir aproveitar o dia que você tem ovo frito para comer. Você vai aproveitar o dia que você tem pão na chapa para comer. Da mesma forma que você vai aproveitar o dia que você vai conseguir tirar férias no Nordeste. Da mesma forma que você vai conseguir aproveitar os momentos únicos com a sua família, assistindo desenho ou filmes. Os momentos únicos e importantes da vida, eles vão valer a pena. Por quê? Porque tudo vai estar colocado na perspectiva correta, que é Deus em cima, coordenando a sua vida. E aí a satisfação plena vem, não pelas coisas, mas vem pelo próprio Deus. O texto não fala só dessa terra que nós vamos aproveitar, mas o texto fala da terra celestial, dos novos céus e da nova terra, da nova Jerusalém, da eternidade com o próprio Cristo. Os mansos vão ter a eternidade com Cristo. Lembra que cada uma das bem-aventuranças diz respeito a coisas espirituais dadas pela graça de Deus na minha e na sua vida. E cada uma dessas, ela vem em sequência da outra. Primeiro é necessário que você seja humilde de espírito, ou pobre de espírito. Você precisa entender que você não consegue se salvar pela sua própria força. Esse é o humilde de espírito. Depois você precisa de fato chorar em arrependimento dos seus pecados, sabendo que é o seu pecado que te afasta de Deus. Terceiro, que é a de hoje, você precisa se submeter a Deus e a sua palavra, sabendo que é só Ele que tem poder para te livrar do inferno e da morte eterna. Que você possamos entender esse texto e aplicar isso nas nossas vidas. O que você faz com isso durante a semana? Uma vez que ser manso implica submeter-se a Deus e a sua vontade, você precisa saber qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus está escrita para nós e registrada na Bíblia. Para isso você precisa lê-la, você precisa estudar, você precisa de fato tirar um tempo com Deus para saber o que Ele tem para você. Isso implica também em vir à igreja. Aqui é um momento onde você renova suas forças para a labuta lá fora.
A luta nossa é durante a semana. O final de semana é o momento onde a gente vem, bebe água aqui na igreja, come, se alimenta, fortalece, tem as instruções do técnico e então volta para a batalha lá fora. E guerreia, cansa, volta, faz curativo, come mais, fortalece mais um pouco e volta para a batalha no mundo. Essa é a nossa função. Se você não faz essas coisas, você está sendo um cristão que está sendo bem pouco nutrido e falhando. Você consegue cumprir essas coisas. Basta começar a ler a Bíblia, orar e vir à igreja. Coloque a sua vida debaixo da vontade de Deus, em todos os aspectos: finanças, família, filhos, casamento, trabalho, escola, faculdade, todos os aspectos da sua vida, relacionamentos familiares, tem que estar debaixo da mão de Deus. Feche seus olhos, vamos orar, chamar a equipe também para subir para cantarmos o hino final também.